Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica Guiar, sou professora de matemática da Rede Estadual de Minas Gerais. Hoje, o tema da aula de hoje é progressão aritmética. Na aula de hoje, a gente vai desenvolver algumas habilidades. A primeira dela é reconhecer uma progressão aritmética em um conjunto de dados apresentados em uma tabela, sequência numérica ou em situações problemas. Habilidade 2. Identificar o termo geral de uma progressão aritmética. Para a gente desenvolver essas habilidades, a gente vai utilizar o conteúdo de progressão aritmética. Para desenvolver essas habilidades, eu preparei algumas atividades para a gente fazer juntos. A primeira atividade é a seguinte: o preço de uma máquina nova é R$150 mil. Com o seu uso, seu valor sofre uma redução de R$ 2.500 por ano. Sendo assim, por qual valor o proprietário da máquina poderá vendê-la daqui a 5 anos? Bom, vamos lá. Eu tenho, então, a máquina custando R$150 mil. É o preço inicial da máquina. No primeiro ano, ele sofre uma redução de R$ 2.500. Se vai sofrer uma redução de R$ 2.500, vai passar a custar R$ 147.500, porque reduziu um valor de R$ 2.500. No segundo ano, ele vai sofrer também uma redução de R$ 2.500. Vai passar a custar R$ 145 mil. Vocês estão percebendo que eu tenho uma sequência numérica e essa sequência numérica sofre uma redução de R$ 2.500, que é um valor constante? Então, se é um valor constante, está sofrendo uma redução constante, eu posso denominar essa sequência como uma progressão aritmética. E aí, para eu determinar o termo que vai ser daqui a 5 anos, eu posso fazer de várias formas. Vou fazer continuando a minha sequência que eu estava utilizando. Então, primeiro ano, segundo ano, meu terceiro ano, 145 mil menos 2.500 vai 142.500. Quarto ano, menos 2.500 vai para 140 mil. E no quinto ano, então aqui reduziu no quarto ano, e no quinto ano, 137.500. Então, quer dizer o quê? Que o proprietário ele pode vender essa máquina daqui a 5 anos pelo valor de 137.500. Agora, veja bem, eu posso fazer na progressão aritmética, eu posso fazer etapa por etapa sem precisar de estar utilizando a fórmula, tá? Mas eu quero fazer utilizando a fórmula para vocês ir familiarizando com a fórmula do termo geral. Então, qual que é a fórmula do termo geral? É a n, que é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Bom, quem que é meu AN? É o meu termo geral. Eu posso escolher qualquer termo que eu quiser utilizar para determinar quem que é o AN. Quem que é o A1? É o meu primeiro termo. No caso aqui desse exercício, o meu primeiro termo aqui vai ser os 150 mil. Quem que é o N? É o número de termos. E quem que é o R? A razão. Então, veja bem, eu quero determinar o AN. Nesse caso aqui, o meu AN vai ser o A6. Meu primeiro termo é os 150 mil. E meu N é o mesmo N daqui, que vai ser 6, vezes a razão, que é o quanto que está reduzindo constantemente.
a minha razão está reduzindo R$ 2.500. Se ela está reduzindo, ela está diminuindo, então o valor aqui é negativo, menos R$ 2.500. E aí eu faço as contas. Aqui vai ficar A6, que é igual a R$ 150 mil. Resolvo aqui primeiro o que está dentro do parêntese. Fica 5 vezes menos 2.500. 5 vezes menos 2.500 vai dar menos 12.500. Então, 150 mil menos 12.500, eu vou achar o meu mesmo 137.500. Então, eu queria só que vocês observassem, pessoal, que a gente consegue resolver uma progressão aritmética tanto utilizando a fórmula, sem utilizar a fórmula. Então, isso é bacana porque quando você utiliza a fórmula, você consegue resolver questões com números maiores de tempo. Então, por exemplo, se eu quisesse saber o valor da máquina daqui a 100 anos, eu fazer uma por uma ia demorar muito tempo, ia demandar muito tempo. Aí eu uso a fórmula do termo geral. Se é uma questão com quantidade menor, eu faço manualmente mesmo, ok? Bom, próxima questão. Atividade 2. Atividade 2 é o seguinte: o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento manteve-se para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Veja bem, eu tenho aqui essa frase. Esse padrão de crescimento manteve-se para os meses subsequentes. Então, vocês conseguem perceber que eu tenho uma sequência de meses, uma sequência de números que manteve um padrão de crescimento. Então, essa sequência de números que manteve esse padrão de crescimento é uma progressão aritmética. Bom, então como que a gente vai resolver isso? Vocês conseguem perceber também que são poucos meses, né? Então, eu tenho janeiro. Então, mês de janeiro foram vendidas quantas passagens? 33 mil. Fevereiro foram vendidas 34.500 passagens. Março, 36 mil passagens. No próprio enunciado falou do padrão, não é? Então, qual que é o padrão? Vamos observar aqui junto comigo? De 33 mil para 34.500 aumentou um valor, não é isso? De 34.500 para 36 mil aumentou o mesmo valor, é um padrão. Então, vocês conseguem perceber que esse padrão de aumento aqui foi de 1.500? Que a gente teve um aumento de 1.500. Então, daqui para cá aumentou 1.500 passagens, daqui para cá aumentaram-se 1.500 passagens. Ou seja, esse padrão vai permanecer nos meses subsequentes, que é o mês março. Depois de março, abril, maio, junho e julho, que é o mês que eu quero do enunciado. Abril, de 36 mil aumentou 1.500, vai dar o quê? 37.500. Maio, mais 1.500, 39 mil. Junho, 40.500. E julho, 42 mil. Então, no mês de julho, a empresa vendeu 42 mil passagens. Bom, professora, e se eu quiser utilizar a fórmula dos termos gerais?
A gente pode utilizar também. Então, qual que é a fórmula do termo geral? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem que é o AN? É o termo que eu quero encontrar. O termo que eu quero encontrar, vocês conseguem perceber que janeiro é o primeiro termo, fevereiro é o segundo. Então, quando eu chego em julho, julho é meu mês 7. Então, eu quero encontrar quem? Quem que é meu sétimo termo? O A7. O A1 é o primeiro termo, que é o 33.000. Mais o N é o mesmo N do AN, que é o 7. E a razão é esse valor que está crescendo, que é um valor constante. Então, a razão aqui é 1.500. Resolvendo as contas, lembrando, parêntese primeiro, então meu A7 é igual a 33.000 mais 6 vezes 1.500. Então, A7 é igual a 33.000 mais 6 vezes 1.500 dá 9.000. Então, A7 aqui vai dar os mesmos 42.000, somando 33.000 mais 9.000. Ok? Bom, vamos para a próxima atividade. Atividade 3 é a seguinte. Uma confeiteira pretende divulgar em um site da internet os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seu gasto com a divulgação. Por isso, pediu que lhe enviasse dados sobre o número de acessos ao site das últimas 5 semanas. E recebeu o gráfico a seguir. Então, aqui eu tenho um gráfico do acesso. A primeira semana tiveram 152 acessos. Na segunda semana, tiveram 154 acessos. Na terceira semana, 156 acessos. Na quarta semana, 158 acessos. E na quinta semana, 160 acessos. A confeiteira acredita que, se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas, ao final desse período, valerá a pena investir na divulgação. O número de acessos que a confeiteira acredita ser suficiente para a divulgação no site vale a pena? É. Então, vamos lá. Aqui esqueci de apagar, mas quase que deu certinho. Bom, então aqui eu tenho os acessos das 5 primeiras semanas. A gente pode observar o seguinte, que de uma semana para outra eu estou tendo um crescimento, certo? Vocês conseguem aí de casa me falar qual que é o valor que está crescendo? Vocês conseguiram perceber que daqui para cá aumentaram, da primeira semana para a segunda semana, aumentaram-se 2 unidades, da segunda para a terceira semana aumentaram-se 2 unidades, da terceira para a quarta 2 unidades. Ou seja, eu tenho uma sequência de números que tem um crescimento constante. Então, esse crescimento aqui, essa sequência numérica é uma progressão aritmética. Bom, quem que eu quero encontrar? Eu quero encontrar as 5 semanas depois. Ou seja, eu tenho os dados das 5 primeiras semanas, né? Então, eu quero encontrar as pós 5 semanas. Ou seja, tem a sexta semana, vou trocar essa cor aqui. Sexta semana, sétima semana, oitava, nona e 10ª semana. Bom, vamos fazer sem utilizar a fórmula. Vocês conseguem perceber que cada semana está crescendo 2 unidades. Eu tenho as próximas semanas, eu tenho 5 semanas para até chegar na 10ª, não é? Então, se eu tenho 5 semanas, cada semana cresce 2 unidades, eu faço 5 vezes 2, que dá 10. Eu parei na 5ª semana, né? A 5ª semana aqui
são 160 acessos, mais 10 acessos que aumentaram. Eu vou ter, então, na minha 10ª semana, quantos acessos? 160 mais 10, que vai ser 170 acessos. Então, a resposta dessa atividade é a letra B. Aí me pergunta, professora, e utilizando a fórmula, como que eu posso fazer? Eu vou utilizar o quadro negro aqui, mas se eu esquecer de algum dado, eu volto aqui, tá? Bom, utilizando a fórmula, eu vou ter AN, né? É igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem que vai ser meu AN? É o meu 10º termo, né? Que é a minha 10ª semana. Então, vai ser o A10. O meu primeiro termo é o 152, que é lá da primeira semana, que foi o dado que foi dado, né? Deixa eu só aumentar a espessura da caneta aqui. Mas ficou muito ruim. O meu N é o mesmo N que eu tenho aqui, que é o 10. E a minha razão que vocês descobriram para mim, que está crescendo de 2 em 2. Então, vai ficar A10, que é igual a 152, mais 10 menos 1, 9 vezes 2. Meu A10, 152 mais 18, que vai dar o mesmo 170. Ok? Voltando. Então, a resposta deu o mesmo 170. Próxima questão. Atividade 4. A quantidade de números naturais múltiplos de 7 que existem entre 20 e 1.200 é. Eu quero saber a quantidade de números que existe no intervalo de 20 até 1.200. Mas esses números, eles têm que ser múltiplos de 7. Então, o que quer dizer? Bom, 20 é múltiplo de 7? Como que eu faço para saber se um número é múltiplo de 7? Eu faço a divisão. Se o 20 eu dividir e der uma divisão exata, ele é múltiplo de 7. Se não, ele não será. Então, vocês conseguem perceber aqui que 20 não é divisível por 7. Então, qual que é o próximo número depois de 20 que vai ser divisível por 7? Eu vou ter, então, quem? O 21, certo? Então, o primeiro múltiplo depois do 20, que será múltiplo de 7, é o 21. Agora aqui, o 1.200. 1.200 é múltiplo de 7? Vamos ver? Vamos fazer a divisão aqui? Então, 1.200 dividido por 7. Quem tiver dúvida nas divisões, depois pode perguntar no plantão de Tira Dúvidas hoje, mais tarde, tá? Então, 12. 12 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Sobra 5. Desce o 0. 50 dividido por 7, 7. 7 vezes 7, 49. Sobra 1, desce o 0. 10 dividido por 7, dá 1. 1 vezes 7 é 7, sobra 3. Ou seja, se eu tenho um resto, quer dizer que esse número não é divisível por 7. Então, para eu descobrir o número que vai ser divisível por 7, eu diminuo 1.200 de 7, que vai dar o quê? 1.197. Então, 1.197 é o número divisível por 7. Se eu quero descobrir quantos elementos aqui, eu quero achar o valor de n. Então, eu jogo na fórmula. Eu vou ter quem? Que o A1 é igual a 21, o AN é o meu 1.197. Minha razão é quanto? Pergunta para vocês, quanto que vocês acham que é a minha razão? Se a gente tem múltiplos de 7, não quer dizer que os números vão de 7 em 7? Então, a minha razão aqui vai ser 7.
colocando esses dados todos na fórmula do termo geral, eu encontro quantos números que eu vou ter nesse intervalo. Então, colocando na fórmula, que eu vou deixar como uma atividade para vocês fazerem em casa, né? Então, vou colocar a fórmula aqui para lembrar para vocês. Então, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Vocês vão utilizar esses dados que a gente colocou aqui e vai colocar na fórmula, vai achar a resposta para mim. Se vocês não conseguirem, a gente tem o plantão, que a gente pode voltar nessa atividade e explicar com calma, tá bom? Então, na aula de hoje, então, a gente viu o tema de progressão aritmética. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!